Valdir falou, me chamo Juscelia, sou casada, né, com o Elias. Temos aí 5 filhos, 4, né? Está com Deus. E a Maria Clara, com 6 meses, né? Aí o nosso milagre. Estou na renovação, na caminhada desde 2017 e atualmente, né, estou como articuladora regional do Ministério de Promoção Humana. Um convite que me foi feito agora e que Deus, né, Ele vai trabalhando na gente através, né, da vontade dele. E que, né, você que veio à busca de uma resposta de Deus, que o Valdir falou, possa se abrir, né, desde seu sim, para que as coisas possam, né, acontecer na sua vida, que Ele vai direcionando todas as outras coisas, né, vai colocando tudo no seu devido lugar. Como se diz, coloque o pé e confia que Deus vai colocar o chão. A palavra de hoje está em Mateus 6, 1, 8. Mateus 6, 1, 8. Amém? Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para seres vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não sai da tua mão esquerda o que faz tua mão direita, para que tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. E quando orares, não sejais como os hipócritas, porque eles não gostam de fazer oração quando se impedem nas sinagogas e nas esquinas. Porque eles gostam de fazer oração quando se impedem nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu Pai que está lá no segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje, né, o tema é a oração sincera nos leva a Deus. E é tão interessante que, né, a gente está vivenciando agora a oitava da Páscoa, neste tempo, né, pós, né, um período, né, de quaresma. A gente veio aí num tempo de conversão, num tempo, né, que Deus pede para a gente jejum, oração, caridade, silêncio. E no primeiro versículo da passagem de hoje, né, que é logo o retorno, né, após a Semana Santa que estamos, Jesus vem, né, falar conosco. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para ser visto por eles. O que o Senhor quer dizer? Na época dos judeus, praticar, né, a vossa justiça significava praticar. E, né, quando eles falavam que uma pessoa era justa, ela praticava, né, o jejum, a oração e a esmola. Então, assim, Deus que nos deixou, né, esse tempo quaresmal, vezes 40 dias, né, que a gente vem pela igreja, né, tradição da igreja, refletindo a oração, o jejum,
a caridade, o silêncio, converter-vos, né, e voltar ao Evangelho. Essa conversão de coração, ele vem falar hoje no nosso coração que ele pede para a gente sinceridade na oração. E o interessante é que praticar a justiça, Deus ele vem nos falar que ele não quer uma justiça por um tempo. Ele vem nos falar hoje que ele quer que nós continuemos, que passou a quaresma, que passou esses 40 dias, mas que a gente não pare por aqui, que a gente continue, né, nesse trajeto de conversão, porque nós temos duas opções. A gente tem a opção, né, da gente buscar, né, dois caminhos: o caminho do mundo, que é os prazeres da carne, né, que muitas vezes no nosso, né, na quaresma, a gente tira, né, o álcool, a gente tira, né, fumar. Eu vou parar de, né, muitas pessoas vão parar, né, vou ficar mais calada, mais silêncio, fazer menos fofoca. O propósito que cada um de nós busca fazer nesses 40 dias. E o Senhor vem pedindo que a gente não faça isso para as pessoas verem, mas que a gente faça isso com um coração sincero, de dentro para fora, não de fora para dentro. Então o Senhor, ele vem nos colocando essa noite que ele quer uma continuidade, que não acabou na quaresma. Ele quer que a gente continue essa busca pela santidade que a gente iniciou lá na quarta-feira de cinza, mas que temos aqui quando chega no domingo da ressurreição, esquecemos e começar com outro propósito só na próxima quarta-feira de cinza. Então o Senhor, ele pede para nós: não pare, continue, busque, continue nesse propósito até quarta-feira de cinza de 2027. E quando chegar a quarta-feira de cinza de 2027, você terá subido um degrau na busca da sua santidade. Então, Deus, ele vai te dar mais outra, né, o que ele quer que você busque. Então, é assim, é esse caminho, é nesse caminho que deveremos percorrer. É não deixar para trás, se perder uma coisa que já gostamos, se perder o que já trilhamos, se ficamos 40 dias nessa caminhada, em jejum, em oração, se ficamos 40 dias sem fazer fofoca, sem beber, né? Se ficamos sem murmurar, sem reclamar das coisas, se você colocou como objetivo ter mais paciência dentro da sua própria casa, se nesses 40 dias você pediu a força, né, para você caminhar com esse objetivo, então continue caminhando, continue clamando ao Espírito Santo para que você possa continuar nessa caminhada, porque não há justificativa, porque vem nos falar, né, eu gosto muito, quem aqui, né, já tem costume de ouvir eu pregar, eu pesquisar os significados. Então, dessa vez eu pesquisei o significado de, né, o que seria, né, o antônimo de sincero. Aí veio falando falso, fingido, hipócrita. Então, olha para você ver, se Deus ele nos fala, a oração sincera nos leva a Deus. Então que a gente possa fazer uma oração assim, plena. Não uma oração falsa, como está escrito aqui, como era feito. Por isso que as recompensas já eram. Porque se você dá uma esmola, mas espera que todo mundo veja, espera que todo mundo, né, te aplauda, aí não tem o sentido. Se perde o sentido. Se você está, né, fazendo uma oração
mostrar para o seu corpo que não é ele que manda, que você manda nas suas vontades, é você controlar a vontade. Então, assim, eu vinha desde criança tendo dificuldades com o jejum. E quando chegou, em 2017, que eu descobri a intolerância à glúten, de um dia para outro eu tive que cortar todas as coisas que tinham glúten. Aí eu parei assim, o Eliezer falou comigo, Gil, você não está conseguindo. Ele falou comigo porque eu entrei no supermercado e saí de lá chorando. Uma pessoa chocolate, come chocolate, não tinha nada de chocolate que eu podia comer. Que amava bolo, que amava cachorro quente, que amava pastel, que amava tudo, não podia comer nada disso, mas assim, você entra dentro do consultório comendo tudo, sai de lá comendo nada. Aí o que acontece? Aí o padre Geraldo Luzia, ele era padre aqui, e ele me ensinou uma coisa que eu levei para o coração. Ele falou que era penitência e que eu podia pegar e oferecer pelas almas do purgatório. E, gente, quando eu comecei a colocar em oração, quando eu comecei a oferecer o meu sacrifício de não parar, não conseguir, parar de comer, as coisas começaram a andar, a caminhar, a ficar mais leve. Então, esse é o sentido da oração sincera. A gente entregar para Deus aquilo que é sacrifício. Então, a gente busca colocar o nosso limite, o que a gente não consegue. Então, assim, é válido. É sim, eu perguntei a ele, mas vale? Vale. É sacrifício. E a partir do momento que é sacrifício, vale pelas almas do purgatório. Então, assim, eu vim trazendo isso no meu coração e comecei a fazer. Foi onde Deus começou a caminhar comigo. E veio diante disso tudo, me mostrando o caminho de como, eu conseguia fazer o jejum. Eu só não tinha força para fazer o jejum porque eu não buscava a força no local certo, que era buscar a ajuda na oração, que era buscar a Deus para me ajudar. Então, assim, a gente deixa muitas vezes, de fazer as coisas pensando que está no nosso limite, porque a gente não está buscando a força onde a gente precisa, que é na oração. Aí vem mais uma coisa, que Deus ele vem nos falar em Mateus, 21, 22. Quem quiser pegar aí na sua Bíblia. Ele nos fala assim: e tudo o que pedirdes com fé, em oração, vós o recebereis. Gente, quem tiver caneta, quem quiser marcar, se não tiver, quem quiser anotar quando chega em casa, é um versículo assim, tão forte e tão bonito, e tudo o que pedirdes com fé, em oração, vós o recebereis, é promessa de Deus. E Deus, Ele nunca volta atrás. E quando Ele fala que tudo que pedires com fé, é tudo. Valdir sempre fala, Valdir? Tudo é tudo. Não é a metade, não é pelo meio das coisas. Então, se você está colocando a sua oração, se você está se empenhando em buscar, mas empenhando em buscar de um jeito, de um modo verdadeiro, porque tem aquela frase, os meios não justificam, o fim não justifica o meio, falei o contrário. Então, vamos buscar de um jeito correto. Então, se você está buscando de um jeito correto, se você está buscando em Deus, se você não está desviando o seu coração para outros caminhos que não sejam o caminho de Deus, você vai receber.
Você vai receber a sua graça, você vai receber o seu milagre, você vai receber a sua resposta. Vocês podem ter certeza, porque é promessa de Deus. E não sou eu, José, que está falando, não é Valdir que está falando, não é Gorete, não é outra pessoa que está falando, está na palavra. E a palavra, ela é verdade. E se ela é verdade, então não devemos duvidar do que Deus vem colocar para nós. Então, eu quero que cada um coloque no seu coração essa verdade que Deus trouxe hoje para você. Mas que você preste atenção de como que você está buscando. Então, o primeiro ponto que Deus hoje Ele quis nos falar foi que nós temos que ter cuidado. Cuidado com as nossas atitudes, cuidado com o que nós temos buscado, onde temos buscado, como temos buscado. A outra coisa que Ele veio nos falar é por onde que você vai começar a buscar. Por onde você começou a buscar. Você vai dar continuidade por onde você começou ou você vai parar aqui agora e vai retornar daqui um tempo? Então Deus, Ele está chamando você nessa caminhada de conversão, para continuar a conversão, mas sem perder a fé de que Ele está fazendo. Porque muitas vezes nesse período, nesse momento que a gente está buscando a conversão, a gente entra no deserto espiritual e começa a balancear, e começa a fraquejar. Só que Deus, Ele vem e não deixa você sozinho. Por isso que Ele deu essa palavra. E tudo o que pedis com fé em oração, vós o recebereis. Então, traz isso para o seu coração, que você possa caminhar, não caminhar de qualquer jeito, não caminhar de um jeito assim, torto como se diz, buscar mais ou menos, fazer uma oração mais ou menos, fazer uma oração assim, menos fervorosa. Busca a raiz do seu coração, busca no fundo, que ela venha de dentro para fora e possa te preencher com o Santo Espírito. Então assim, eu já vou convidar cada um de